Uma boa noite para você que está chegando aqui agora no nosso canal Fogão Web, onde separamos todas as notícias do nosso glorioso Fogão. Espero que vocês gostem. Quero deixar os créditos totais ao linha de passe ESPN, onde retiramos essas notícias atualizadas do nosso glorioso Fogão. E você que está chegando aqui agora no nosso canal, não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário se possível e ativa aquele sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. Sem mais delongas, minha gente, vamos para a notícia. Qual, Vitor Birner? Pronto. Um balde de café. É verdade. Isso ele já me ensinou, um balde de Já café. que você passou a bola para o Vitor Birner, dizendo que ele é agitado, que ele é maravilhoso, que ele é gostoso, então vamos lá. Vitor Birner, boa noite para você. Temos o Pedro Ivo, temos também o Mário Marra. E o Vitor Birner vai abrir os trabalhos desse linha de passe me dizendo o seguinte. Realmente, um mês depois, né? Passamos aí um mês, né? Da fase anterior da Libertadores. Atlético e Botafogo são os favoritos mesmo para o título? E se são, qual o grau de favoritismo de cada um? Tudo bem? Bom, primeira coisa, cumprimento os amigos. Boa noite a você, William, Pedro, Marra. Apesar do bullying, cumprimento também os fãs e as fãs do esporte. Elogio, Birner. Se falam para mim que eu sou agitado, bonito e O gostoso. Botafogo é mais favorito. O Atlético vai pegar um time de camisa, o Botafogo também, tradicional. O River não está bem. Pois é, né? E ainda não encontrou seu melhor jogo com o Galhardo. É um time que produz pouco com a bola, tem lá vários problemas. Porém, o Botafogo é melhor que o Atlético. Tá. O Botafogo tem mais time que o Atlético. O Atlético até poderia, quem sabe, se tivesse mais encaixadinho, se a ideia inicial do Milito tivesse se desenvolvido e se perpetuado. E aí, não vou especificar aqui por quais motivos ela não funcionou. Tem muito a ver com o calendário e várias outras questões do futebol brasileiro, uma ideia rebuscada. O Atlético até poderia ter um jogo quase no nível do Botafogo, mais o elenco do Botafogo, mas o Botafogo é mais forte. A minha questão com o Botafogo, e ela não é nem para o jogo contra o Peñarol, é para a temporada. Se o Botafogo, que poupou pouco durante esse ano, como ele vai chegar fisicamente na reta final da temporada? O Atlético, para mim, é um time que oscila, mas é um time com jogadores muito bons, atacantes decisivos, jogadores de lado de campo de nível muito alto, que atuam em qualquer time brasileiro, disputa a posição no mínimo em qualquer time brasileiro. Todos melhores que os jogadores do River. Todos. No meio campo para frente, o Atlético é melhor que o River em todas as posições. Mas vai pegar um River, uma camisa pesada, jogo de ida e volta. Então, sim, o Atlético é levemente favorito e eu acho que chega a decisão. E o Botafogo é muito favorito contra o Peñarol. É bom lembrar a questão do fator casa, que eu vou falar já, né? Mas o Atlético tem ido melhor nos seus jogos em casa, inclusive tem sido importante o fator casa nos jogos de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores. E a gente tem visto um River Plate que, com o Galhardo, são 2 meses e 10 dias de Galhardo, em casa não tem conseguido fazer seus resultados. A gente está falando de pontos corridos, está falando de campeonato argentino e tal. Mas já vou entrar nesse mérito, eu só queria saber o seguinte, Marra. Aí o Birner trouxe essa vertente, analisando os dois confrontos. Os dois times brasileiros vivem seus melhores momentos na temporada ou não? Não. Primeiramente, boa noite. Prazer estar com vocês e com o Fã de Esportes. Eu acho que vou começar com o Atlético. O Atlético teve o seu melhor momento técnico e especialmente estético no impacto, quando chegou o Milito. Agora o Atlético vive o melhor momento de assimilação das ideias. Para mim é muito claro. Vive uma estabilidade. Para mim é muito claro que estável. Os jogadores já sabem muito bem, o Milito já sabe muito bem até onde pode ir, o que tem que fazer. E é incrível, para mim é cedo, porque amanhã vai ser apenas o jogo de número 50 do Milito. Eu tô falando de um mundo ideal. O mundo ideal é que 50 é cedo. O mundo nacional, 50 é já hora extra, já pode demitir, né? Sim, essa não é a nossa tem gente realidade. que cai por menos, hein? Bem menos. Bem menos. Eu acho que agora os jogadores do Atlético e o Milito vivem uma relação de assimilação muito boa das ideias. A gente conversou há 2 semanas, ou semana passada, não sei, com o Otávio, volante do Atlético, e ele falou de forma muito clara, eu não tinha ouvido alguém falar de forma tão clara isso, que o Atlético tem um comportamento, no elenco do Atlético eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso, que tem tido um comportamento
de muita entrega, muita doação e muita concentração nos jogos das Copas e que em algum momento, isso é uma cobrança interna entre os jogadores, e ele fala, o Milito sempre nos alerta, mas internamente, em algum momento, alguém esquece, bobeia no Campeonato Brasileiro e aí fica uma montanha imensa para escalar. E mesmo assim, o Atlético, por exemplo, contra o Fortaleza, era um jogo para perder, com o time todo reserva, Sim. quase venceu. Deveria ter vencido, inclusive, por momentos do jogo. Então, eu acho que para o Atlético, de assimilação das ideias é o melhor momento. Para o Botafogo, eu acho que o Botafogo já jogou um pouco mais, mas aí eu preciso lembrar uma coisa. Não adianta você chegar na arbitragem na quarta-feira e falar, olha aqui, moço, eu já joguei mais, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Essa é uma característica de uma competição completamente diferente. E ela pode ser decidida como o Peñarol decidiu contra o Flamengo. Você não precisa dar show, você pode ganhar de 1-0 e depois não ganhar mais. Ou, inclusive, você não pode nem ganhar, você pode empatar. E, nesse momento, a gente precisa ser objetivo. Pragmático? Não precisa ser objetivo com o pensamento. Você precisa do título. Você está muito pouco perto agora, de uma né? final, você precisa do título. Pragmatismo pode ser a palavra-chave para os dois? Porque o futebol dos dois não é muito pragmático, não, né, o Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração a você, Marra, Vitor, fã de esporte com a gente. Para usar perto ali do que o Marra falou sobre assimilação, acho que eu vejo o Botafogo um pouco à frente, e não é à frente do Galo, é dentro do seu confronto. Por assimilação e o que a gente já viu de execução de ideias. E aí, tudo que a gente entra num campo de camisa pesada, jogo da volta em casa, final já marcada para o seu estádio, e não adianta o torcedor querer ser mais ingênuo do que o mundo e achar que isso não está num ambiente ali que talvez a gente não toque, mas que existe. Você está falando de como os jogadores do River vão vivenciar isso do River como e não de extracampo. Do River como vai vivenciar isso, o peso que isso tem. Isso não tem um peso, por exemplo, o Botafogo tem um peso ali de viver uma final histórica que nunca teve na sua vida. Sim. O River tem um peso de ter uma final na sua casa já marcada que talvez também não tenha no passado recente, porque a final que seria jogada no seu território foi parar na Espanha, era um outro River, era um outro momento, era uma outra ideia. O extracampo seria irresponsável falar que existe. Seria ingênuo achar que não há chance de existir. Se aqui foi claro. Então, pelo que já executou, eu estou com Marra. Talvez a gente já tenha olhado para esse Botafogo e falado, o fino da bola não tem para onde escapar. Em algum momento, em 10 minutos de um recorte de um jogo, algo vai acontecer para o bem do Botafogo. E talvez possa não ser o momento exato. Só que aí eu pergunto, para você construir uma vitória simples em casa, no seu campo, e há uma diferença, acho que a gente pode falar sobre isso depois, a diferença de jogar no Newton Santos, jogar para o Maracanã, em termos de aceleração, velocidade para um time como o do Botafogo, para construir uma vitória. E vamos brincar aqui de imaginar. O torcedor ele quer 2, 3, 4 gols de vantagem se puder no jogo da ida e não sofrer na volta. Claro. Mas se o Botafogo leva uma vantagem de uma vitória simples que seja para Montevidéu, já é muita coisa. Já é. Porque eu também vejo muito pouco do que esse time do Peñarol é capaz de construir com bola, além da camisa pesada, do jogo da volta na sua casa, do bom momento, do sonho também de poder voltar uma decisão, o tamanho que tem, a camisa é pesada, às vezes as pessoas esquecem, mas a camisa é pesada. Mas com bola, contra um Botafogo, você precisa ter um pouco mais que isso. Se você sair daqui do Rio, do Newton Santos, com uma vitória simples, pode ser algo muito interessante. E é aquilo, será que eu vou precisar me agarrar ao melhor Botafogo que eu já vi na temporada? Porque o melhor Botafogo na temporada, para mim, seria capaz de enfiar 3, 4 no Peñarol. O Botafogo que muito festejou sobre algum momento do primeiro tempo contra o São Paulo, daquele duelo, de alguns jogos do Brasileiro, ou de outros jogos dessa Libertadores. O Botafogo dos confrontos com o Palmeiras era então, um Botafogo... Assim, e o Botafogo tem algo que eu acho muito interessante. O Botafogo sabe como ele joga. Ele não está ali porque o Luiz Henrique é bom de bola, dá a bola nele, em algum momento vai ser alguma coisa. O Almada também é bom de bola, deixa a bola com ele que alguma não. Ele sabe como ele faz o Luiz Henrique jogar, como ele faz o Almada jogar, como ele faz o Savarino jogar, como ele faz o Igor jogar, como se precisar o Tiquinho, ele sabe. Então, é muita coisa interessante com bola para esse time para imaginar que ele não é levemente mais favorito no seu confronto do que o Galo contra o River. Aí eu vou voltar no Galo contra o River, é muito do que o Marra falou. Acho que o Marra, ele fez uma síntese. A assimilação está ali. A execução precisa entender. Porque qual é o Galo? É o Galo que se desligou em algum momento com o ambiente, ou com o primeiro tempo seja de São Januário, e que tem nos pés do Hulk uma bola que pode resolver um confronto de ida. É um Galo que já entrou em campo dentro de uma arena MRV contra o Fluminense, por exemplo, virou e falou, eu vou resolver e resolveu. Esse é o Atlético que eu espero amanhã. É isso. É o Galo que em algum momento olhou e falou, vamos negociar com a característica do outro time, como já foi em alguns momentos um pouco mais, talvez, contra pragmático, Paulo, não né? exatamente só o que se espera do Milito. Só que aí, se tiver que fazer exercício, eu tô com Marra. Eu acho que você vai tentar
emular algo do que você tentou, pelo menos, fazer contra o Fluminense. E esse tem o cuidado, o zelo, o trabalho de buscar vídeos de tempos atrás para tentar achar soluções para um jogo. Por isso é que eu falo que as assimilações estão cada vez melhores das ideias. Eu gosto de lembrar uma outra coisa também. Esses 4 times chegaram nesse momento porque eles disputaram antes uma fase de grupos. Botafogo, antes ainda. Botafogo e Peñarol... Botafogo vem do primeiro... Foram 2 mata-matas para poder chegar à fase de grupo. Botafogo e Peñarol não passaram em primeiro do grupo deles. Segundo cada um. O River foi a primeira melhor campanha. Foi a melhor... Primeira melhor, né? Foi a melhor campanha. E o Galo Atlético foi a segunda melhor campanha. Então, assim, não tem como eu esperar que seja goleada. O Botafogo foi a 13ª, o Peñarol o 8º. Desculpa, pode ser. Eu não espero goleada de jeito nenhum. Claro. Eu acho que é apertado. Se fizer uma grande vantagem, eu acho que encaminha. Até porque o River tem alguns bons jogadores. Né? Quando a gente compara o River com o Peñarol, além das comparações de Botafogo e Atlético, a gente está falando de times individualmente muito diferentes. O problema é que para o Botafogo, entre aspas, é que o Peñarol tem um jeito de jogar muito bem estabelecido, que é a cara do Aguirre. Que não tem segredos. É um time que vai saber marcar, um time que vai ter um bom contra-ataque. Léo Fernandes. Tem o Léo Fernandes, que não precisa marcar muito, porque também não corre muito. Uma jogada de bola aérea. Resolver rápido, bem trabalhado. Mas não pode dar 2 metros para ele. Sim. Oi? Mas não pode dar 2 metros. Não pode deixá-lo solto. Né? Fim de semana mostrou isso mais uma vez. Mas não tem muito de onde tirar. O River é um time que tem margem para crescimento. Colídio, Lanzini, o próprio Borja, eu não gosto muito. Né? Nunca gostei nem desde quando foi contratado, mas tudo bem. Né? O Nacho, que estava na reserva com o De Michelis, agora virou titular de novo. 2 laterais que são laterais sabem jogar, experientes, inclusive, e tal. Então, ali é um time muito mais técnico do que o Peñarol, só que é um time que está muito longe de estar pronto. É um rei de empate na Argentina. Mas tem esse fator também importante, que é vamos decidir na nossa casa. Então, isso entra. Isso na mentalidade, geralmente, de equipes que têm camisas decidir a Libertadores, argentinas. Sempre, vou dar um exemplo. Imagina que fosse o Boca. Aí o Boca com o seu time médio. O seu time do Boca é bem pior que o do River individualmente, mas o Boca com um time médio. Mas a decisão vai ser na Bombonera. Nossa. Quando os jogadores vão entrar em campo, numa semifinal, tem alguma coisa diferente ali. Isso vai resolver o jogo? Não necessariamente, mas tem alguma coisa diferente. Se a final fosse Santiago, seria diferente. Então, para o River Plate, comprar isso, e a gente ainda coloca o estádio que foi reformado no pouco tempo. Coloca o treinador que voltou. O treinador que voltou. Tem muitas coisas ali que entram em campo de um gigante do continente. O Peñarol também é gigante. O Peñarol tem mais títulos de Libertadores que o River. O Peñarol tem mais mundiais que o River. É um dos pouquíssimos tricampeões do mundo, da América do Sul. É bom lembrar que tudo isso construído até 87, se não me engano. Sim, né? Dali para frente é peso, é histórica, é tradição. E aí tem muito a ver com parte econômica. Um país de 3 milhões e meio de pessoas. Evidente. Sabe, não dá para competir. Mas olha o tanto de coisa que você puxou para enumerar e de forma correta, que não necessariamente está versando sobre execução em campo. A gente tem muito para falar do River, pensando o que pode ser em campo com essas peças, com esse treinador, pensando o peso que tem 2 decisões no Monumental, porque são 2 decisões, né? Uma semifinal e uma eventual, em caso de classificação final. Mas é muita coisa que hoje você não toca, é muita coisa intangível. Se você olhar só para o campo, não acho que só o campo resolve uma semifinal. Isso vai me voltar no papo que eu bato muito na tecla. O monstro, ele é menor do que se pinta se o Galo conseguir jogar. O Galo não é um time muito menor do que isso, porque vai decidir fora, porque não tem talvez a quantidade de títulos, porque não tem a aura de um jogador entrando no Monumental querendo reverter o que foi, por exemplo, um início de temporada. Eu acho que tudo isso é muito interessante e pode pesar. Mas o Galo consegue abafar isso aí em campo para mim. Eu acho que isso tudo pesa muito se o confronto não tiver resolvido. Se o confronto não for executado em campo em Belo Horizonte. É um jogo muito mental, Eu acho que você, quanto mais você deixa aberto, mais isso entra em campo na volta. E aí tem Milito e Galhardo, né? Sim, quanto menos você abre possibilidade para isso, menos você coloca isso no papo da próxima Só que vão voltar... É muita coisa do lúdico, do intangível. Agora que eu citei... Que eu respeito. Só que o campo diz menos que isso. Você tem várias possibilidades. Alguns bons jogadores. O Atlético é melhor no meio campo para frente, para mim, em todas as posições que o River nesse momento. Individualmente. Então, falei dos jogadores, falei da história, falei da camisa. Vamos voltar porque o River tem feito. O Atlético é melhor. Sim. Consideravelmente melhor. O jogo o River... atual. Agora, são 2 jogos. Um jogo pode mudar a história da classificação. É a graça do mata-mata. E se passa, por exemplo, se passa o Botafogo atropelando numa semi e o River suando sangue, passando os pênaltis na outra,
A gente também vai sentar aqui e falar, em campo o que se faz é do E vai ser um jogo só no final. É difícil, é difícil Vai na casa medir. do River, né? É difícil medir porque é um gol, é um cartão, é uma decisão errada da arbitragem, é um destempero, é como o Galo reage, é como o River reage. Mas assim, na projeção, o que eu tenho palpável, o campo me dá mais para falar do Atlético hoje. É o que eu penso. E sem o Atlético tá perto do seu teto, hein? Sim. O Mário fala aqui de assimilação, estou com ele. O Botafogo, por exemplo, tem mais execução do que o Atlético. Só que o Atlético começou a entender onde ele busca, onde ele controla, onde ele busca, como ele constrói, como ele conduz cada tipo de jogo. Isso eu acho que tem muito valor. Mas defensivamente é um time um pouco seguro ainda, eu acho. Para mim, a conclusão Essa que eu questão. chego em outubro é que, para mim, é muito claro que assim, o Milito não montou o elenco, não fez pré-temporada. Lembra, ele chega e vai lá e disputa a final do Mineiro. E que não condicionem a sequência dele, é isso agora, né? Por favor. É isso. Não, mas acho que internamente não existe Bom. esse papo. Ele merece montar o elenco na próxima temporada. Montar, e aí, zagueiros com mais qualidade na saída de bola. Sim. Eu acho que aí dá um caldo bem melhor e mais cara de um trabalho dele. Sim. Sabe? Eu só estou pensando uma coisa aqui, você falou sobre a questão defensiva do Atlético, né? Sim. Se a gente pegar esse Atlético do mata-mata, não é um time de sofrer muitos gols, não. Hein? Não. Contra o São Paulo foram 2 confrontos, tomou um gol. Mas contra o São Paulo ele abriu mão do seu Atlético. Tudo bem. Na Libertadores é bem diferente do brasileiro. Bem diferente. Né? Na Libertadores da América, a gente fazendo as contas aqui, vamos lá. Contra o São Lourenço, confronto contra o São Lourenço, certo? gol. Nas oitavas. Tomou um gol Só só. esse time está lutando para não ser rebaixado, não vai ser, mas está lá embaixo. Depois foi o confronto, quanto você me confunde da Copa do Brasil com o brasileiro? Fluminense. Fluminense Tomou um gol. tomou um gol na ida também só. Aí você pegar a Copa do Brasil contra o São Paulo, Não tomou. né? Mas abriu mão de jogar. E agora... Tudo Jogo de bem, ida. mas é tática. Perfeito. Mas Então, não é uma Copa. crítica. Então, mas é aí que eu quero chegar. Não, o que ele está Mas é que eu falando quero é que o time chegar. não está tomando gol. Não E é verdade. Não está tomando gol justamente por entender, por entender os confrontos e entender bem o mata-mata. Aí depois, agora teve o confronto contra o Vasco, tomou 2 um gols. Tomou dois gols. É, Né? primeiro jogo. Não é um time de sofrer muitos gols também, é um time, assim, defensivamente, de não sofrer tanto, né? Quanto no brasileiro e tal. Também o brasileiro chegou num ponto que o Atlético entendeu que a prioridade são as Copas e tal, e a gente Pode ser que entende. daqui a pouco tem que sair correndo feito louco. Não é? Mas também não vamos chegar tanto, né? Não vamos chegar tanto. Pode ser? Calma. Mas, enfim, defensivamente, eu acho que não é um time, nas Copas, não é um time que se mostra frágil. Não, pelo contrário. Se mostra copeiro. Até agora se mostrou copeiro. Só que amanhã ele tem um desafio muito grande. E pela primeira vez, sem definir em casa. Para pensar, amanhã é o último jogo do Atlético em casa. É verdade. Mesmo se ele passar. Exatamente, que é a O decisão. único cenário que seria possível isso, né? O River. É, Único. porque ele foi a segunda campanha. Aliás, por falar em fator casa, tem uma telinha sobre o Atlético Mineiro. Vamos ver? Vamos lá. Gente, vocês não vamos pro sabem que programa. são os bastidores aqui desse programa. É uma telinha vi. que entra, a gente já escuta alguma Melhor coisa não aqui. ouvir, Vitor. Mas sentado do lado do Mário Marman, isso é um perigo. Isso é um perigo. Vem cá, jogo amanhã, 21h30, você acompanha aqui na ESPN, também no Disney Plus. Jogaço. Tem ESPN FC às 18 já fazendo aquele pré. Vou aproveitar uma palavra que você usou no começo do programa, gostoso. Não, eu não usei. Não, você falou gostoso. Você usou essa palavra no começo do programa. É aquele prézinho gostoso. E depois o linha de passe, aquele pós Não, maravilhoso. e desde cedo amanhã, a gente vai falar Desde desde as 9 da manhã. Desde o F E de manhã, 360. no Sport Center das 11, eu pedi uma análise, eu vou fazer uma análise mostrando um pouco do andamento ofensivo do Atlético. Andamento. Você pode antecipar? Dar um spoiler para gente? Gustavo Scarpa e Hulk, Gustavo Scarpa. como eles se procuram. Muito bem. Botafogo jamais chegou a uma decisão de Libertadores da América. Isso pode pesar? Ah, pode? Pode. É? Pode. Pode pesar, mas eu Foram acho muito que isso pode convictos, pesar. Isso pode pesar no pré-jogo. Melhor só pega o que tem. Essa é uma das questões. Pré-jogo Dos times, não da dá nem volta, graça. dependendo do cenário da ida. Minutos finais. Cabeça de como foi a ida, de como está sendo conduzido. Por exemplo, um resultado que impacte. Eu acho que não vai ser o caso de um brasileiro. Não acho que para entrar em campo na quarta-feira, o que está pesando é que de um lado daqui tem um time que nunca foi e de lado aqui tem um time que já foi. Quem o Botafogo elimina no caminho dele para chegar à semifinal? Nossa, o Não, Botafogo... deixou 6 títulos de Libertadores para trás. São Paulo 3, São Palmeiras Paulo 3. 3, Palmeiras Se a gente 3. se pauta Agora tem só mais por isso, 6 ele não pela frente. passava das oitavas. É Eu isso. só não estou entendendo assim, é que Não esse acho. pesar, ele para mim não é uma coisa tão negativa assim. Ah, É pesar no sentido de responsabilidade, de Fazer história? encarar com concentração máxima
Eu acho que, assim, os jogadores não têm, os jogadores que estão entrando em campo na quarta-feira, eles não têm culpa dos outros não terem conseguido estar ali. E eles estão loucos para executar. Eles não carregam nem o que tem de mais recente nessa história desse novo Botafogo. Se você para ver, a gente sempre bate nessa tecla. O time é outro. É John, é Matheus Ponte, o técnico é outro. Barbosa, o técnico é outro. Mudado. O lateral é outro, Alex Telles. Pode ter o Marlon, tudo bem, mas tem outros jogadores. O quarteto ofensivo é outro. Você vai... Não carrega. No máximo ali, por um debate, para algo que não está em campo nesse momento. A bola, quando ela rolar no Newton Santos, na quarta-feira, o papo não é esse. Como não foi esse o papo da ida contra o São Paulo, como não foi esse o papo da ida contra o Palmeiras, como não foi o papo dos últimos minutos do São Paulo, dos últimos minutos contra o Palmeiras. Tem muito do que esse grupo vem construindo. Até porque se a gente se agarrar a isso... Você acha que a tradição do São Paulo não pesou para o jogo e para os pênaltis? Não, pelo contrário, foi isso que eu falei. O que eu falei... Não, foi uma pergunta. Aliás, corrigindo, são 5 títulos do Penharol, não 6. Voltando ao Botafogo. O Botafogo não se curvou, se amedrontou, deixou de se classificar por tradição ou por número de títulos de adversário. Não acho que tenha sido um mais importante. E a todo momento, talvez, se a gente pesar o Botafogo, ele não teria passado na primeira eliminatória da Libertadores, não teria passado na segunda. Ele começa muito mal a fase de grupos. Então, eu não acho que é um papo mais importante desse grupo. Esse grupo não é um grupo que veio... Mas isso a gente está falando desde esse programa. A questão do Botafogo é muito melhor que o Penharol. Então, eu falei que é muito favorito. Mas é porque o William pergunta se vai ter um peso do grupo nunca chegar a uma final. Eu acho que esse é um jogo diferente dos jogos que o Botafogo tem enfrentado no campeonato de pontos corridos, que também tem sido... Repito, muito o pré-jogo, atenção para a decisão. Não que isso vai fazer um ataque funcionar, uma ideia de jogo ser executada ou não. É que a pressão por títulos no Botafogo ela é enorme por diversos motivos, incluindo o ano passado. Por outro lado, isso pode ser algo que impulsiona a equipe, não necessariamente uma coisa negativa. Vejo muito mais esse impulsionar, o Marra falou, tem o outro lado, do que esse clube está carregando um peso de 150 toneladas dos anos que nunca chegou à final. Não vejo assim. Então, porque eu acho, por exemplo, se o Botafogo não tivesse esse peso, eu acho que ele teria passado pelo São Paulo com mais facilidade. Não. Porque os times são muito diferentes. Não. Se o Botafogo não tivesse esse peso, eu acho que alguns jogos do Campeonato Brasileiro atuais estariam sendo um pouco mais fáceis para o Botafogo, porque às vezes a impressão que eu tenho... Mas para quem o brasileiro é fácil? Para que time brasileiro é fácil? Para o brasileiro é quase impossível para todo mundo. Então por que para o Botafogo é isso por causa do peso? Porque, por exemplo... É difícil para todo mundo. O Palmeiras ontem até conseguiu seu quinto gol, estava tomando bola, estava tomando sufoco do semana Juventude. passada. Acho que a reação do torcedor botafoguense, os temores, que isso sempre acontece, coisas que só acontecem com o Botafogo, etc. Geralmente são coisas mais negativas. Mas você acha que isso ainda está vivo? Eu acho que o ano passado não tem nada a ver com esse ano, mas eu acho que existe uma coisa que é do clube. Qualquer jogador chegar ali, ele está inserido naquele contexto. Tem a cobrança que é natural, porque... O Botafogo tem o melhor time da Libertadores. O Botafogo é um pouco melhor que o Atlético. O Botafogo tem o melhor time do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Ele é um pouco melhor que o Palmeiras. Ele não tem títulos há muito tempo. É óbvio que, no momento que o time vai embalando e ganhando jogos e superando momentos difíceis, como, por exemplo, o Palmeiras, quando quase toma a virada, o São Paulo, quando vai nos pênaltis, o time vai crescendo. Ele vai formando o caráter coletivo dele, o caráter vencedor. Isso para mim pesa mais. E os jogadores estão lá para isso, mas isso é uma coisa que vai ser testada jogo após jogo. Se o Botafogo for campeão esse ano e não houver uma acomodação ano que vem, ou brasileiro ou da Libertadores, qualquer um dos títulos, ou ambos, tanto, aí ainda mais, ano que vem é mais fácil o Botafogo ganhar títulos, desde que não haja acomodação. Entendo. Que ele passou essa etapa. Abrir a porteira. Isso. Abrir a porteira tem fica mais leve. Mas abrir a porteira tem um peso. Podemos concordar nisso. Primeiro precisa destravar, abrir esse portal. Tudo bem. Isso. Mas o que eu acho que está mais tem sido tudo feito para isso. Mais no debate de fora do Botafogo do que exatamente dentro do Botafogo esse peso, eu acho. E eu acho que você tem hoje mais condições de ver que o Botafogo faz por onde do que se aproximar de um Botafogo que a todo momento... Você lembra como foi a reta final do Botafogo no Campeonato Brasileiro ano passado? Esquece o momento que o Palmeiras vira a chave. Cada fim de jogo era um drama. Inferno. Era um inferno. Ali tinha um negócio que... Esse ano eu vejo algo diferente. Esse ano eu vejo algo diferente de construção, de execução.
e até de respiro. A diferença é que o time é muito melhor. A diferença é muito melhor, não dá pra comparar. Só por isso conseguiu se trazer a torcida de volta. Falta a formação da equipe. Quase que anulando esse debate para o torcedor. É que, esse debate Pedro, muito mais fora. Só para eu completar, aí quando volta o papo do Botafogo, disse, não, mas eu acho que o peso está muito mais de algo natural, de abrir a porteira, abrir esse portal, do que esse time pode acabar tropeçando por conta disso. Se você constrói 3-0 no jogo da ida, no primeiro tempo lá na volta você faz 2-0 Peñarol, e com 10 minutos do segundo tempo você faz 3-0 Peñarol, talvez ali em algum momento você tenha um impacto do caramba, como a gente constrói e destrói tão fácil. De início eu não vejo esse papo. Tem uma coisa, vou ser honesto contigo, que me incomoda um pouco, e é só uma opinião, da nossa parte jornalistas, generalizando, não é todo mundo que faz isso. A impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas olham o futebol sem que pensem ou tentem se colocar, por mais que a gente tente se colocar, a gente não é capaz de fazer isso plenamente, no lugar daqueles seres humanos que estão entrando em campo. Que são caras que devem estar jogando ali desde os 12 anos de idade, que passaram por 500 coisas na carreira, até que conseguem chegar naquele momento. Não dá para tirar o contexto que é de pressão, o contexto do clube, das pessoas. As pessoas estão lá. Sim. As pessoas sentem isso. Eu vou dar um exemplo, já brinquei disso várias vezes. Pegar o Real Madrid, campeão nas viradas malucas ali, gol do Rodrigo contra o PSG, etc. É um nível de confiança estratosférico. Se você coloca aquela camisa, se você pega aqueles mesmos jogadores, naqueles mesmos jogos, com a camisa do Alavés, não ganham. Não ganham. Porque o futebol tem disso, porque o clube passa um ambiente, porque o ser humano está dentro de um habitat e dentro desse habitat ele vai ter reações diferentes, positivas ou negativas. Uma outra visão? Eu acho que é muito bom. Não existe a frieza toda. E aqui acho que nem tem esse problema, porque a gente contextualiza e humaniza. Agora, isso pode ser positivo a certo momento, sim. Mas por que a gente acha que só tem isso? Ver. Por que a gente acha que só tem isso? Ninguém acha que tem só isso. Por que eu não posso me permitir que esse Botafogo não tem só... Do jeito que você fala, tá todo mundo ali carregando uma nuvem pesada e que não tem como dissociar. Peraí, só uma coisa. Eu abri o programa falando que o Botafogo é muito favorito. Sim. Contra um time que, se você for olhar para a Libertadores, tem muito mais camisa. Mas eu acho que aí teve um erro de proporção. Eu mantenho muito, tá? Tira o Alavés e coloca o Atlético de Madrid. Já muda um pouco. Mas é o Botafogo. O Botafogo não é o Alavés. Não, eu dei exemplo radical. Eu não estou comparando o Botafogo ao Alavés. Mas eu concordo com você. Eu acho que num nível... Só que estão os seres humanos no contexto, é só isso. Então, mas, Vitor, eu acho que se tirar todos os jogadores do Real Madrid e colocar todos os jogadores, para não falar que é rival da mesma cidade, coloca no Sevilha, eu acho que os caras ganham. Tenho muitas dúvidas. Mas a gente não vai saber. É hipotético. Mas o que eu acho é que o peso hoje, dado o mas não muda do ser humano... A cabeça, quando você deixa de pensar no Alavés e pensa no Sevilha? Muda. Dado todo o contexto, e acho que ele tem que ser levado em conta do que é o Botafogo, tem muito menos peso isso para mim e tem muito mais peso a forma como esse time vem se forjando nas últimas... É por isso que eu acho que o Botafogo é muito favorito. Eu acho que o Botafogo é o favorito. Eu acho que o peso... Vai ficar esse papo. A gente convive aqui, William, com Fernando Praz, Lugano, Amoroso, Zé Elias, Fábio Santos, Fábio Luciano. Na hora de ir ali tomar um café, esses caras vão falar de grandes histórias, de transformações incríveis, não sei o quê, de derrotas também. Sim. Mas o jogador de futebol, indo para o lado humano, como disse o Vitor, o jogador de futebol, ele adora entrar para a história. Sim. Ele adora. Todos eles têm esse discurso. Então, para mim... Pelo menos os que trabalham conosco, que a gente conhece. Então, para mim, o peso não está no passado. O peso está. Chegou a nossa vez. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só dinheiro. Não, claro que não é só dinheiro. Agora, para mim... Os jogadores sabem disso. Para mim, lá dentro, internamente, está assim, somos nós, hein? Os outros não ganharam, mas somos nós, hein? Nós é que vamos ganhar. Para mim, o peso é isso. E um peso com viés positivo. É claro. Positivo. É isso que eu estou falando. O papo hoje do Botafogo, para mim, é muito mais desse peso que o peso vai ter no Botafogo. Porque esse peso vai traz concentração. Vai ter do River que o Gallardo voltou para tentar redesenhar o que já foi um dia, ainda não é. O peso está no Galo, tem muita gente ali que ganhou muita coisa, ou a gente tem dúvida que o Hulk é um grande vencedor e é um grande nome da história do Galo. Ele quer mais. Sim, ele quer mais, ele quer ganhar com outro tipo de trabalho, de companheiros, É bom lembrar que o Galo em 2021, campeão brasileiro... Dado esse contexto, que eu acho que a gente não pode ignorar. Então,
Porque ninguém é máquina, mas eu acho que o peso está mais para isso hoje. Você foi perfeito, porque eu queria entrar nisso. Mas já achar não é uma certeza, eu também acho. Embora A gente, se tem uma o tempo coisa tá voando. O que eu tenho certeza Uma aqui é que a gente loucura, não tem o tempo tá certeza de voando. nada. Uma loucura, o tempo tá voando aqui. O Silvani falou, William, tem 20 minutos só de programa. Lembrando que o Galo Negócio foi pela Libertadores invicto. Então, eu queria falar isso. uma regra que 2021, Galo campeão brasileiro, Galo campeão da Copa do Brasil, Galo semifinalista de Libertadores, eliminado invicto, de forma invicta. Aí a gente olhou e falou, bom, esse é o time que agora vai entrar nesse meio de Palmeiras, de Flamengo e tal, esse time vai estar lá em cima sempre. E não é o que está acontecendo. Nos últimos anos, tem eliminações precoces em Copa do Brasil, não disputa título em Campeonato Brasileiro. Ele entra, a gente olha e fala, vai disputar, mas nunca chega lá. A campanha é bem abaixo no É Brasileiro. sempre abaixo do do que que a podia gente ser. fala do Flamengo. O Galo tem uma campanha muito abaixo do que pode entregar em campeonatos brasileiros. Troca treinador, aí vem o Filipão, aí vem o... Como é que é o turco? Mohamed. Aí vem, volta o Cuca, aí vem o Cudê, enfim. Não é? Lembra dele? Uma lambança danada, tem uma troca de treinadores. E esse Galo... Torcida do Fogão, vemos que o Botafogo é o favorito na mídia no dia de hoje aí no linha de passes. Até o Binner se rendendo ao nosso Botafogo aí, coisa difícil de se ver. Espero que vocês gostaram do vídeo. Quem não se inscreveu no nosso canal ainda, corre lá, se inscreva para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. Que nós estejamos muito preparados para esse jogo contra o Peñarol, que creio que não vai ser um jogo muito fácil, mas o nosso glorioso estará preparado. Vamos jogar em casa e queria agradecer a todos vocês que sempre deixam o like aí, estão curtindo nossos vídeos, beleza? Fico muito feliz. Nosso canal é pequeno ainda, mas a gente está crescendo cada dia mais e espero que cada dia mais a gente possa estar trazendo melhores conteúdos de melhor qualidade para vocês. A gente é muito novo aqui ainda, não tem um pouco de vergonha, na verdade, vou falar para vocês, mas a gente está se soltando cada dia mais para trazer os conteúdos do nosso glorioso Fogão. Tamo junto, rapaziada. Uma boa semana e uma boa noite para vocês. Valeu!